Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do primário. Meu nome é Ana Marques e hoje eu vou falar sobre a lição 9, que tem por título Coragem para louvar a Deus na guerra. Cara professor, receba seus alunos com muito carinho. Esteja lá antes deles chegarem para poder falar com todos, ver todos chegando. O objetivo da nossa lição hoje é que os alunos entendam que ao adorar a Deus durante as lutas e problemas da vida, Ele nos dá a vitória. E o ponto central é que quando Deus é adorado, o inimigo é derrotado. Essa lição ela tem alguns temas que a criança não tem tanto contato normalmente na sua vida secular. Então a gente tem sempre que buscar trazer essa realidade para a criança. Então é uma lição que tem muitas palavras que tem que ser explicadas com calma para a criança. Porque talvez a ideia da criança de inimigo, por exemplo, seja uma ideia totalmente diferente. Seja uma ideia daquilo que ela vê num quadrinho, em um filme. Então a gente tem que buscar trazer essa realidade para a vida espiritual da criança. E a memorização de hoje, ela se encontra em 2 Samuel 24:2, que fala assim: Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louve ao Senhor. É bom sempre que for fazer a memorização, pedir para os alunos procurarem o versículo nas suas próprias Bíblias. E aí vai explicando detalhadamente o que significa cada palavra daquele versículo, de acordo com as versões diferentes da Bíblia de cada um. Eu geralmente peço para os alunos procurarem nas Bíblias deles, mas eu leio a versão da revista, porque ela tem uma palavra mais clara. A minha Bíblia é uma versão um pouco mais complicada para a criança. Então eu busco sempre explicar na versão da revista o que o versículo vem dizendo. E esse versículo ele tem algumas palavras que precisam ser explicadas para a criança. Que, por exemplo, salva. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva. O que é que a revista ela tá querendo? O que é que esse versículo ele está querendo falar sobre salvação? E dos meus inimigos. É bom explicar à criança que a gente, por ser cristão, não tem inimigos na nossa vida. Inimigos pessoais. Um coleguinha de colégio, uma pessoa que tratou ele mal na rua, não é inimigo daquela criança. O único inimigo que nós temos na nossa vida é o inimigo das nossas almas. E a gente tem que explicar à criança que, mesmo que ela veja as coisas em mídias sociais por aí, com um sentido muito pesado sobre inimigos pessoais nas nossas vidas, ela tem que focar que o único inimigo da gente é o inimigo das nossas almas e que todas as pessoas, elas devem ser perdoadas, elas não devem ser tratadas com ódio. E para memorizar esse versículo, que é um versículo um pouco grande, eu trouxe essa roleta, que você pode pedir para as crianças rodar, para ver onde vai cair. Aqui. Então a criança ela pode puxar e fazer esse retorno. E aí cai numa opção. Por quê? As crianças nem sempre querem memorizar o versículo, não querem ficar repetindo de uma forma mecânica. Então, assim elas podem ver uma forma diferente de ler o versículo. Aí nós temos várias opções de falar o versículo de olhos fechados, falar o versículo com a mão na cabeça. E aí elas vão se divertindo enquanto memorizam aquela lição bíblica. Para a nossa lição, nós vamos falar hoje sobre a história do rei Josafá. Então é sempre bom contextualizar para a criança como era que ocorria, o que estava acontecendo naquela época em Israel. O rei Josafá ele foi o 4º rei de Israel e ele aprendeu bastante com seu pai sobre adoração a Deus. Então, quando Josafá ele estava lá no seu palácio, ele ouviu de pessoas que tinham povos inimigos querendo atacar Israel. Então Josafá ele recebeu essa notícia de uma forma muito abrupta. E a primeira atitude que ele teve foi de orar a Deus, foi de pedir orientação a Deus. Esse é um ponto que você deve mostrar às crianças, que independente de como os problemas estejam nas nossas vidas, como algumas coisas possam chegar num momento inesperado, nós devemos adorar a Deus. Então Josafá, a preocupação dele foi orar. E ele não orou sozinho, ele chamou toda a cidade para orar com ele. Então aqui no nosso segundo visual, você pode ver que, assim, eu tive um problema na minha impressora e aí não teve como eu imprimir os bonequinhos.
mas eu vou deixar o PDF dos bonequinhos que já está pronto, só que eu não consegui imprimir, eu substituí por esses coraçãozinhos brancos. Então, cada coraçãozinho branco desse representa uma pessoa. E aí, Josafá, ele chamou todas as pessoas da cidade para se reunirem na praça da cidade e orar com ele, e clamar ao Senhor, e louvar o Senhor, e adorar a ele, mesmo a cidade estando sobre perigo eminente, mesmo sabendo que tinham inimigos muito fortes vindo até a cidade. E foi através dessa oração que Deus falou com Josafá. A gente tem que falar às crianças que Deus, ele nos responde hoje em dia através da oração, assim como ele respondia no povo antigo. Assim como a gente vê na Bíblia vários momentos em que as pessoas oravam e Deus falava com elas, hoje em dia, quando a gente ora, a gente recebe a palavra de Deus. É bom já ensinar a criança, independente da idade, que quando ela ora, Deus a responde. Não necessariamente ela possa ou não possa ouvir palavras de Deus, mas quando Deus ele nos responde, ele traz paz aos nossos corações. E a criança ela deve saber isso, que ela pode orar com sinceridade a Deus e que quando ela se sentir tranquila já é uma resposta de Deus. Deus já está respondendo a petição dela. Então Josafá ele teve a resposta. O povo ele orou e Deus mandou um profeta ir falar com Josafá. E o profeta falou que Josafá deveria juntar os exércitos e ir até o povo, só que não com armas. E Josafá ele seguiu o que Deus mandou. Ele no seu coração sabia que ele deveria ir até o povo e enfrentar os inimigos da forma como Deus mandou. Então, ele levou o povo por um longo caminho. Eu tentei representar a geografia do vale, só que não deu muito certo. Porque na Bíblia ela tem 2 versículos que falam um pouco sobre a geografia do vale. O primeiro diz que o povo de Israel tinha que descer contra os amalequitas e moabitas, que dá a impressão não, realmente Israel era numa localidade mais alta do que onde o povo de Moabe morava. Só que aí o vale ele tem várias subidas e descidas. E no versículo final, quando diz que Josafá ele derrotou o povo, diz que o povo via pelo vale. Ele via de um lugar mais alto os inimigos derrotados. Por isso que eu representei uma subida na maquete. Aí o povo de Israel ele iria contra os inimigos, cantando. A Bíblia diz que eles vão cantando e tocando, que Josafá escolheu alguns cantores e eles foram recitando um salmo por todo o caminho. E quando eles chegaram próximo a onde estava o acampamento dos moabitas, eles viram que os povos eles já tinham se destruído, que através daquele louvor, enquanto eles louvavam, Deus tinha derrotado os inimigos. E é sempre bom terminar essa história dizendo às crianças que Deus não tinha a obrigação de derrotar os inimigos. Que não é porque o povo orou, que o povo cantou, que Deus ele tinha que derrotar os inimigos. Deus ele derrotou porque quis. Não é uma troca. A gente não deve adorar a Deus buscando que Ele nos dê vitória na nossa vida. Nunca é uma troca. Então a gente deve adorar a Deus porque a gente o ama. E Ele sim é bondoso, é poderoso para fazer o bem àqueles que o adoram. Então, falando sobre isso, eu trouxe uma dinâmica. E essa dinâmica tem base no versículo que se encontra em 2 Coríntios 3:15, que diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como os que se perdem. Esse versículo ele diz que Deus ele sente o nosso cheiro, ele sente o nosso perfume. Todas as coisas que nós fazemos para Deus, ele sobe como um perfume. Tanto as pessoas que fazem o bem, quanto as pessoas que fazem o mal. Então, nós temos que fazer o melhor para exalar o bom perfume de Cristo, para exalar o bom cheiro, para que Deus ele se sinta agradado daquilo que nós fazemos. E para essa dinâmica, vocês vão precisar apenas de 2 folhas de papel. Uma inteira e uma em pedaços picados. A folha de papel inteira, ela vai representar o céu. E os papéis picados vão representar as bênçãos de Deus, os presentes de Deus. Então é nesse momento que você explica à criança que ela deve buscar sempre dons espirituais, bens espirituais. Que aquilo que Deus ele pode nos oferecer é muito maior do que coisas materiais. É muito maior do que um jogo, do que um presente. É a salvação para a nossa vida. É poder receber dons de Deus para fazer o melhor para a obra dele, para poder morar com ele.
Então, na Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E como é que se sente o perfume? Você vai perguntar às crianças, como é que a gente sente o cheiro de um perfume? O que é que a gente faz para sentir o cheiro de um perfume? A gente tem que inalar aquele cheiro. Então, você pede para as crianças repetirem com você. Inspirar e depois expirar. E explicar a elas que quando a gente respira, quando Deus sente o nosso cheiro, é muito importante botar o ar para fora. E é assim que nós vamos receber bens espirituais de Deus. É assim que a gente recebe os dons de Deus. Assim que a gente recebe os presentes dele. Porque quando a gente faz algo que agrada a Deus, ele sente o cheiro. E aí ele respira o nosso perfume. E quando ele respira, ele solta esse ar de volta, trazendo os dons espirituais dos céus para nossas vidas. Então vamos lá. E aí, você sopra forte para que todos os papéis caiam sobre as crianças. E que elas possam, assim, pegar aqueles papéis, saber que Deus as ama, saber que Deus tem presentes espirituais para elas, que elas devem adorar sempre a Deus, que elas devem continuar com as vidas dela pautada sobre o dom de Deus. Então, muito obrigada por terem assistido essa aula. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam esse vídeo. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Eu espero que eu possa ser canal de bênção para as suas vidas. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.